Mariana não chorou quando encontrou o cofre vazio. Ela ficou parada, em silêncio. O passaporte tinha sumido, e junto com ele, o marido. Na mesa, apenas um bilhete frio. Não me procure. Naquele mesmo instante, o celular vibrou. Um vídeo. Carlos, sorrindo dentro de um avião de luxo, ao lado de outra mulher, de mãos dadas, sem vergonha, sem culpa. O coração de Mariana apertou. Traição, humilhação, abandono. Tudo ao mesmo tempo. Ela estava presa em São Paulo, sem documentos, sem dinheiro, sem respostas. Mas havia algo que ninguém ali sabia. Algo que mudaria tudo. Fique comigo até o final. Porque o que Mariana fez nas próximas horas não só virou o jogo, destruiu completamente quem tentou apagá-la. Mariana não gritou, não quebrou nada. Ela respirou fundo e sentou. Por dentro era um turbilhão. Dor, raiva, vergonha. Mas, acima de tudo, lucidez. Ela abriu o celular novamente. Assistiu ao vídeo mais uma vez. Carlos sorrindo. A mulher ao lado dele, elegante, confiante. Fernanda. Mariana reconheceu o nome. Não era qualquer mulher. Era conhecida nos círculos de luxo do Rio. Dinheiro antigo, influência, frieza. E então, tudo fez sentido. As viagens de trabalho, as mensagens apagadas, as noites em que ele chegava tarde, distante. Não era um erro, era um plano. E o plano era claro. Trocar uma esposa silenciosa por uma vida de luxo ao lado de outra mulher. Mariana fechou os olhos por alguns segundos. O peito apertou. Ele me descartou? Pensou. Mas naquele mesmo instante, algo mudou. Ela abriu a gaveta, pegou um segundo celular, um aparelho que Carlos nunca soube que existia. Ligou. A tela acendeu. Sem hesitar, ela discou um número. Sou eu. Do outro lado, silêncio, seguido de respeito imediato. Preciso que você verifique todas as contas ligadas ao Carlos. Agora. A resposta veio rápida. Sim, senhora. Mariana desligou. O olhar dela já não era mais o de uma mulher abandonada. Era frio, calculado. Ela caminhou até a janela. A cidade de São Paulo pulsava lá fora. Carros, prédios, ruído, vida. E pela primeira vez naquele dia, ela não se sentiu pequena. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, Carlos brindava. O salão em Lisboa era impecável. Luzes douradas, música suave, taças de cristal sendo erguidas. Fernanda sorria, exibindo o anel. Você fez a escolha certa, disse ela, olhando nos olhos dele. Carlos riu. Eu nasci para isso. A arrogância dele enchia o ambiente. Mas então, um pequeno detalhe. O celular vibrou no bolso do terno. Ele ignorou. Mais uma vez. E outra. Fernanda franziu a testa. Não vai atender? Nada importante, respondeu, despreocupado. Erro, porque naquele exato momento, no Brasil, uma sequência silenciosa de decisões começava a se mover. Contratos sendo revisados, autorizações sendo canceladas, acessos sendo bloqueados, sem alarde, sem aviso, como uma maré, subindo devagar. Carlos levantou a taça novamente. Ao nosso futuro. Os convidados aplaudiram. Mas no fundo, algo já não estava certo. Um gerente do hotel se aproximou. Discreto. Tenso. Senhor, tivemos um problema com o pagamento. Carlos sorriu, irritado. Impossível. Tentou passar o cartão. Negado. Tentou outro. Negado. O sorriso dele congelou. Fernanda olhou desconfiada. Carlos, o que está acontecendo? Ele engoliu seco. Deve ser um erro do banco. Mas não era. Do outro lado do oceano, Mariana observava tudo se encaixar. E pela primeira vez desde a traição, ela sorriu. Um sorriso calmo, controlado. Porque aquilo era só o começo. O silêncio depois da recusa do cartão foi pesado.
Pesado demais. Carlos tentou manter a postura. Endireitou o paletó. Forçou um sorriso. Deve ser um bloqueio temporário. Mas a voz dele já não era firme. Fernanda cruzou os braços. O olhar mudou. Frio, avaliando. Resolve isso, agora. Não era um pedido. Era uma ordem. Carlos se afastou alguns passos. Pegou o celular. Ligou para o banco. Chamou. Nada. Tentou outro número. Outro contato. Ninguém atendia. O coração começou a acelerar. Ele abriu o aplicativo. Tela carregando. E então, veio o golpe. Conta indisponível. Acesso suspenso. Carlos piscou várias vezes, como se aquilo fosse desaparecer. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. Enquanto isso, no salão, os convidados cochichavam. Olhares discretos, sorrisos contidos. O clima mudava. Rápido. Fernanda não gostava de esperar. Ela caminhou até ele. E então? Carlos tentou segurar a situação. Um erro técnico. Já vou resolver. Mas ela viu. Ela sempre via. O nervosismo, o suor na testa, as mãos tremendo. E naquele instante, algo dentro dela mudou. Desconfiança. De volta ao Brasil. Mariana estava sentada diante de 3 telas. Relatórios abertos. Números correndo. Cada notificação que surgia era um pedaço do império dele caindo. Ela não precisava levantar a voz. Não precisava gritar. Só precisava autorizar. Cancele os contratos internacionais. Bloqueie os repasses para contas vinculadas. Suspenda qualquer crédito em nome dele. Resposta após resposta. Sim, senhora. Já executado. Concluído. Era rápido e silencioso. Como uma cirurgia precisa. Mariana encostou na cadeira. Os olhos fixos. Você me deixou sem saída, murmurou. Agora, eu tiro o chão. De volta a Lisboa, o gerente retornou, mais tenso. Senhor, precisamos de uma garantia imediata. Caso contrário... Carlos interrompeu. Isso é ridículo. Você sabe quem eu sou? Mas a autoridade já não impressionava. Justamente por isso, senhor, precisamos resolver. Fernanda deu um passo para trás, observando, distante. Carlos, você disse que estava tudo sob controle. Ele tentou se aproximar. Está, eu só... Só o quê? O tom dela cortou o ar. E então, mais um golpe. O celular de Carlos vibrou. Uma mensagem de um sócio no Brasil. Os contratos foram cancelados. Tudo. Outra mensagem. As contas estão bloqueadas. Não consigo acessar nada. Outra. O que você fez? Carlos sentiu o mundo girar. Não. Isso não é possível. Ele levantou o olhar lentamente. E pela primeira vez, o medo apareceu de verdade. Fernanda percebeu. E deu um passo para trás. Mais um. Você mentiu para mim? A voz dela não tinha raiva. Tinha desprezo. Carlos tentou falar. Mas nenhuma palavra saiu. Porque, no fundo, ele já começava a entender. Isso não era erro. Não era azar. Era alguém puxando os fios. E do outro lado, Mariana observava, em silêncio, com o controle absoluto nas mãos. E o pior ainda estava por vir. Carlos sentiu o chão sumir sob os pés. As mensagens não paravam, uma atrás da outra, de como tiros. A linha de crédito foi cancelada. Os pagamentos internacionais foram suspensos. Seu nome está sendo retirado dos contratos. Ele passou a mão no rosto. Suor frio. Isso é impossível. Mas não era. Fernanda já não estava ao lado dele. Tinha se afastado alguns metros, observando de longe, como quem avalia um erro caro. Carlos... A voz dela saiu baixa. Você me fez atravessar um oceano por isso? Cada palavra, pesada. Ele tentou recuperar o controle. É só um problema temporário. Eu resolvo. Mas o tom não convencia. Nem a ele mesmo.
O gerente do hotel voltou. Agora, menos discreto. Senhor, precisamos de uma solução imediata. Caso contrário, teremos que cancelar o evento. Cancelamento. A palavra ecoou. Os convidados já olhavam sem disfarçar. Sussurros viravam comentários. Comentários viravam julgamento. Mais humilhação. Fernanda respirou fundo. Endireitou a postura. Eu não vou passar vergonha por causa de você. Ela tirou lentamente a mão da dele. E aquele gesto foi mais duro que qualquer grito. Carlos tentou segurá-la. Fernanda, espera. Ela puxou o braço. Não me toque. Frio, direto, final. Nesse exato momento, o celular dele vibrou novamente. Um e-mail. Assunto: rescisão imediata. Ele abriu. Contrato encerrado. Parcerias encerradas. Acesso corporativo revogado. Tudo em minutos. Carlos começou a respirar mais rápido. Quem está fazendo isso comigo? A pergunta saiu quase como um sussurro. Mas no fundo, ele já sabia. Brasil, São Paulo, Mariana. Do outro lado, Mariana estava de pé agora, não mais sentada. Diante de uma mesa longa, com pessoas ao redor, executivos, advogados, diretores, todos atentos. Continuem, ela disse, firme. Uma tela foi projetada. Lista de ativos, contas vinculadas, empresas associadas. Cada item ligado a Carlos. Cada item sendo cortado. Transferir controle total. Remover a assinatura dele de todos os contratos. Bloquear qualquer movimentação futura. Sem hesitação. Um dos advogados perguntou: tem certeza que quer ir até o fim? Mariana olhou direto. Os olhos firmes. Ele já foi longe demais. Silêncio. E então, execução. De volta a Lisboa. O gerente voltou com segurança. Senhor, precisamos que desocupe o salão. Carlos arregalou os olhos. Você está me expulsando? Sem garantia de pagamento. Não podemos continuar. Expulsão. Na frente de todos. Fernanda fechou os olhos por um segundo, como se confirmasse algo. Quando abriu, já não havia dúvida. Eu não me envolvo com fracassados. Ela virou as costas, sem olhar para trás. Carlos ficou parado, sozinho. Os convidados começaram a sair, alguns olhando, outros fingindo não ver. Mas todos sabiam. Ele perdeu tudo, em questão de horas. Do outro lado do oceano, Mariana observava, sem pressa, sem euforia, apenas controle. E então, ela disse em voz baixa: agora, ele sente. Mas aquilo ainda não era o fim. Era só o cerco se fechando. Carlos saiu do salão como um estranho, sem música, sem aplausos, só olhares. O terno ainda impecável, mas por dentro, ele já estava destruído. No corredor do hotel, o silêncio era pior, pesado, frio. Senhor, sua suíte também foi bloqueada. A voz da recepcionista foi educada, mas implacável. Carlos congelou. Como assim? Bloqueada? Sem garantia de pagamento. Mas não podemos manter a reserva. Mais um golpe. Ele riu, nervoso. Um riso vazio. Isso é um absurdo. Mas ninguém discutiu. Ninguém tentou ajudar. Porque naquele momento, ele já não era mais importante. O celular vibrou novamente. Uma chamada. Brasil. Ele atendeu na hora. Alô? O que está acontecendo? Do outro lado, a voz era tensa. Carlos, a situação é grave. Eu já sei disso. Resolve. Não dá mais. As contas foram bloqueadas de cima para baixo. Não é banco. É decisão interna. Silêncio. Interna. Ele repetiu quase sem voz. Alguém com autoridade total. O coração dele disparou. Mariana. O nome veio como um soco, mas não fazia sentido. Ela não tem esse poder. Ou tinha. Do outro lado do oceano, Mariana caminhava devagar por um corredor de vidro. A cidade de São Paulo brilhava lá embaixo. Ela não corria, que não gritava, não precisava. Cada passo dela era firme. Um dos diretores se aproximou.
Todos os ativos vinculados a ele já foram retirados. Não há mais acesso. Mariana assentiu. E os contratos internacionais? Cancelados, inclusive o evento em Lisboa. Ela fechou os olhos por um segundo. Não de dor, de alívio. Mas havia algo mais. Algo que ela ainda não tinha feito. Ela pegou o celular. Digitou. Uma mensagem curta, sem emoção, sem explicação. Agora você sabe. Enviada. De volta a Lisboa. O telefone de Carlos vibrou. Ele abriu. Leu. E tudo se encaixou. As mãos começaram a tremer. Não. A respiração ficou pesada. Foi ela. Não era mais dúvida. Era certeza. Fernanda apareceu novamente no corredor. Já sem sorriso. Sem paciência. Ainda está aqui? Carlos tentou se aproximar. Fernanda, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você é um mentiroso sem nada? Cada palavra, um corte. Eu investi tempo em você. Imagem, futuro. Ela riu, seca. E você não consegue nem pagar um hotel? Vergonha, raiva, desespero, tudo junto. Carlos tentou segurar a situação. Isso vai se resolver. Eu só preciso de tempo. Fernanda balançou a cabeça. Tempo é para quem tem poder. Ela se aproximou. Olhou direto nos olhos dele. E você? Não tem mais nenhum. Silêncio. Ela deu um passo para trás. Acabou. Virou as costas. Dessa vez, definitivo. Carlos ficou parado. Sem dinheiro, sem apoio, sem saída. E pela primeira vez, sem ninguém ao lado. Do outro lado, Mariana observava a tela. Sem sorriso, sem lágrimas. Apenas calma. Porque aquilo não era vingança. Era consequência. Mas no fundo, ela sabia. Ainda havia algo a terminar. Algo que ele jamais esqueceria. E ela não iria parar agora. Carlos passou a noite sentado no saguão. Sem quarto, sem crédito, sem ninguém. O relógio avançava e cada minuto pesava mais. O celular já não tocava como antes. Agora, só mensagens curtas, secas, pessoas se afastando. Não posso me envolver. Meu nome também está sendo citado. Melhor você resolver isso sozinho. Sozinho. A palavra ficou martelando. Ele tentou ligar para antigos parceiros. Ninguém atendeu. Tentou amigos. Silêncio. Tentou... Mariana. Chamou. Uma vez, duas, três. Nada. O orgulho começou a quebrar. Atende, ele murmurou. Mas do outro lado, Mariana não se moveu. Ela olhava o telefone vibrando sobre a mesa. O nome dele piscando. Carlos. O mesmo homem que a deixou sem documentos. Sem dignidade. Ela não atendeu. Ainda não. Em vez disso, ela virou-se para o advogado ao lado. Prepare o dossiê completo. Ele assentiu. Já está pronto. Uma pasta foi colocada à frente dela. Grossa, detalhada, provas, transferências, assinaturas, tudo o que Carlos fez para tirá-la do caminho. Mariana abriu lentamente. Folheou. Cada página, uma lembrança. Cada documento, uma traição planejada. Não foi impulso. Foi cálculo. Ela fechou a pasta. Os olhos firmes. Então vamos encerrar isso. De volta a Lisboa, o amanhecer chegou sem piedade. Carlos ainda estava ali. Mesmo terno, mesmo olhar perdido, cansado, desgastado. Um funcionário se aproximou. Senhor, precisamos que deixe o local. Nem o saguão. Ele podia mais ocupar. Carlos levantou devagar. As pernas pesadas. Eu só preciso fazer uma ligação. Lá fora, por favor. Expulso, mais uma vez. Do lado de fora, o ar frio bateu no rosto. Só assim então, o celular vibrou. Uma mensagem, número desconhecido. Ele abriu. Audiência marcada, processo iniciado. O coração disparou. Logo abaixo, um anexo. Ele clicou. Arquivo jurídico. Nome dele. Nome dela. Mariana. E então, a verdade completa apareceu. Carlos leu. E o mundo parou. Não era só bloqueio de contas. Não era só contratos cancelados. Era tudo. A estrutura inteira. Empresas, participações,
decisões financeiras. Tudo ligado a ela. Mariana não era apenas a esposa. Ela era a origem, a base, o controle. Ele deu um passo para trás. Não. A voz saiu quebrada. Isso não pode ser, mas era. Cada linha do documento confirmava. Cada assinatura dela. Ele nunca percebeu. Nunca quis perceber. Porque era mais fácil acreditar que ela era fraca, dependente, descartável. E agora, ele era o descartado. Do outro lado do oceano. Mariana finalmente pegou o telefone. Discou. Chamou apenas uma vez. Carlos atendeu na mesma hora. Mariana! A voz dele estava diferente. Sem arrogância, sem força. Só desespero, silêncio. Ela deixou o silêncio pesar. Por quê? Ele perguntou. Simples. Fraco. Tarde demais. Mariana respondeu calma. Porque você planejou tudo. Ele tentou falar. Eu posso explicar? Não. Ela cortou. Curta, firme. Agora, você vai ouvir. Silêncio novamente. Você me tirou tudo, achando que eu não tinha nada. As palavras dela eram lentas, pesadas. Mas tudo o que você tinha sempre foi meu. Carlos fechou os olhos, a realidade esmagando. Mariana, por favor. Mas ela não suavizou. Isso não é vingança. Pausa. É o fim da mentira que você viveu. A ligação caiu. Sem despedida. Carlos ficou ali, parado, sem voz, sem chão. E pela primeira vez, entendendo o tamanho do erro. Mas ainda havia algo pior. Porque agora, não era só perder dinheiro. Era perder tudo o que ele achava que era. Carlos já não corria mais. Não discutia. Não fingia. Ele apenas caminhava. Sem destino. Sem plano. As ruas de Lisboa pareciam estranhas agora. Frias. Distantes. Horas antes ele acreditava que estava no topo. Agora, não tinha nem onde dormir. O celular vibrou outra vez. Não era mais banco. Nem sócio. Nem amigo. Era notícia. Um link. Ele abriu. Seu nome? Exposto. Negócios investigados. Contratos cancelados. Dívidas surgindo. Comentários começaram a aparecer. Fraude? Golpe financeiro? Quem é esse homem? Carlos sentiu o estômago revirar. A queda não era mais privada. Era pública. E doía mais. Ele tentou se recompor. Entrou em um café. Sentou no canto. Um café, por favor. A voz saiu baixa. O atendente trouxe. Olhou rápido. Reconheceu. Mas não disse nada. O silêncio agora era julgamento. Carlos pegou o telefone de novo. Hesitou. E ligou. Dessa vez, para o único número que ainda fazia sentido. Mariana. Chamou, chamou e... ela atendeu. Silêncio. Eu perdi tudo, ele disse. Sem defesa, sem orgulho. Do outro lado, Mariana não respondeu na hora. Ela estava no escritório, de pé, olhos firmes. Você já tinha perdido antes de sair de casa. Disse, calma. Carlos engoliu seco. Eu não sabia. Sabia. Ela interrompeu, sem elevar a voz. Você só achou que não teria consequência. As palavras entraram fundo. Mariana, eu posso voltar. A gente pode? Não. Curto. Final. O silêncio voltou. Pesado. O processo segue hoje. Ela continuou. Divórcio, reparação. A responsabilização. Cada palavra, um fechamento. Você vai responder por tudo. Carlos fechou os olhos. Por favor. Mas não havia mais espaço para pedidos. Do outro lado, Mariana olhou para a janela. São Paulo seguia viva, barulhenta, forte. E ela também. Eu não te destruí, Carlos. Pausa. Você fez isso sozinho. A ligação terminou. Sem gritos, sem drama, só verdade. Horas depois, uma sala de audiência, documentos assinados, decisões tomadas. Carlos não estava presente. Nem podia. Mas o nome dele estava em tudo. Perdas oficiais, bloqueios confirmados,
dívidas registradas, o fim formalizado. Do lado de fora, Mariana saiu do prédio. Passos firmes, sem pressa, sem peso. Ela parou por um segundo. Respirou. Não era alegria, era libertação. O passado ficou para trás. O que veio depois era dela. E só dela. Enquanto isso, mas em Lisboa, Carlos sentou sozinho em um banco. O telefone apagado, o bolso vazio. Sem ninguém, sem nada. E pela primeira vez, sem ilusões. O silêncio agora não era vazio, era consequência. E ele sabia. Não havia mais volta, porque algumas escolhas não se consertam. Elas apenas cobram. Mariana não voltou para casa correndo. Ela caminhou devagar, como alguém que não precisava mais fugir, nem provar nada. Os dias seguintes foram silenciosos, sem escândalo, sem vingança pública. Ela reorganizou tudo. Assumiu oficialmente o controle do que sempre foi dela. Olhou cada contrato, cada decisão, com calma. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava reagindo. Ela estava escolhendo. As noites deixaram de ser pesadas. O telefone já não trazia dor. O nome dele perdeu força. Carlos virou uma lembrança. Não de amor, mas de lição. Enquanto isso, longe dali, ele tentava reconstruir algo com o que sobrou. Pouco, quase nada. Sem status, sem influência, sem pessoas ao redor. A vida seguiu, mas não para todos do mesmo jeito. Mariana voltou a sorrir. Não aquele sorriso de antes, mas um mais forte, mais consciente. Um sorriso de quem caiu e levantou sabendo exatamente quem é. E naquela noite, olhando a cidade acesa pela janela, ela sussurrou para si mesma: eu não perdi nada. Eu me encontrei. E pela primeira vez, isso foi suficiente. Lição de vida e valor moral. A vida não destrói ninguém sem aviso. Ela mostra sinais, pequenos, silenciosos, mas muitas vezes ignorados. Confiar não é fraqueza. Amar não é erro. O erro é permitir que alguém transforme seu valor em algo pequeno. Quem trai não leva só o amor, leva a própria dignidade. E mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Nem sempre com gritos, nem sempre com escândalo. Às vezes, chega em silêncio, mas firme, justa, porque caráter não se negocia e respeito não se implora. Mariana não venceu porque destruiu alguém. Ela venceu porque não se perdeu. E isso é o que realmente importa. Se existe algo para guardar dessa história, é simples. Nunca entregue sua identidade nas mãos de quem não sabe reconhecer seu valor. Porque quem sabe quem é, nunca aceita ser tratado como menos. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del Pato ya está, ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos... Para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins.
Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что
Если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы,
они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,